Fala, Universo Tricolor! Chegando aqui para fazer mais um comentário pós-jogo. Já chega se inscrevendo no canal, dando like aí abaixo e compartilhando o vídeo com os bolivianos que estão na vice-liderança do Brasileirão da Série B. Vamos, Sampaíno, comentar esse jogo aqui. Mais uma vitória na emoção, mais uma vitória do jeito sampaíno de ser. Nos últimos minutos, Sampaio 2, Figueirense 1, pela 23ª rodada do Brasileirão da Série B. O jogo de hoje começou o Sampaio perdendo de 1-0 já. O Sampaio entrou desligado, Luiz Gustavo entrou irreconhecível no jogo de hoje. O nosso lateral, Mano Brown, errou um passe logo com 4 minutos de jogo, um contra-ataque para o Figueirense e o cara acertou um chute na lateral da rede, onde seria o único lugar que o nosso goleirão Gustavo não pegaria. Ele acertou, Figueirense 1-0 com 4 minutos de jogo. A partir daí, o primeiro tempo foi um primeiro tempo amarrado, de um time que está lutando para subir, jogando contra uma retranca que estava muito satisfeito com a vitória que era improvável, que seria a vitória do Figueirense, mesmo que a contragosto dos narradores sulistas que ficam cantando o Sampaio como azarão até agora. Tá faltando a gente ganhar de quem? Para vocês reconhecerem a campanha que a gente está fazendo. Quem é o Figueirense perto desse time do Sampaio Corrêa? O Sampaio mandou no jogo, terminou o primeiro tempo com mais de 60% de posse de bola, mas não foi efetivo. Diga-se de passagem, o Sidão, goleiro do Figueirense, estava fazendo uma partida perfeita. Pegou bola do Marcinho no canto, rasteira, no primeiro tempo, e foi para o intervalo 1-0 para o Figueirense, graças ao Gustavo. O Gustavo, ao meu ver, o goleiro do Sampaio Corrêa, tem que levar o título de melhor da partida. Se a gente considerar aqui no canal que o melhor da partida deve ser aquele que atuou durante os 90 minutos, o título vai para o Gustavo. No final do primeiro tempo, numa bola bandida, onde o Figueirense não ia criar nada, o Luiz Gustavo, Mano Brown, mete a mão na bola, que nem na pelada se faz aquilo, e comete um pênalti. Se o Figueirense converte esse gol faltando 1 minuto para acabar o primeiro tempo, 2-0, acabava o jogo. Mas o Gustavão, mais uma vez, defendeu um pênalti pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Já tinha pegado um contra a Chapecoense no primeiro turno e pegou agora contra o Figueirense e nos recolocou no jogo. Fomos para o intervalo com um time que estava dominando o território, mas que tinha sido punido com um gol logo no início do jogo e que por pouco não vai, com a derrota quase que encaminhada para o intervalo, se toma esse segundo gol de pênalti. E o ponto negativo desse primeiro tempo era a atuação do Gustavo Ramos. O jogo se resumiu aos Gustavos. O Luiz Gustavo metendo mão na bola, fazendo presepadas, irreconhecível o capitão Mano Brown. O Gustavo, goleiro, monstro. Quando precisou, recolocou o Sampaio no jogo. E o Gustavo Ramos, o Gustavinho, não se encontrou ainda no Sampaio. Ainda não está desenvolvendo um bom futebol e está merecendo ficar no banco. Não tem como. Gustavo Ramos, você me mandou mensagem hoje, falei com você, mas não tem como eu não te criticar, cara. Atuação muito abaixo. Não criou, não conseguiu dar sequência às jogadas e Sampaio improdutivo no primeiro tempo, apesar do domínio territorial, domínio de posse de bola. Volta para o segundo tempo com alteração. Diego Tavares no lugar do Gustavo Ramos. E o Sampaio é outro time. Mais efetivo, com a velocidade do Diego Tavares, criando boas jogadas ali pela ponta direita, fazendo uma dobradinha e dando cobertura para o Luiz Gustavo, que estava irreconhecível hoje, já tinha cometido 2 falhas bizarras, poderia comprometer o resultado. Então,
O Diego Tavares, que também já atuou como lateral direito, foi jogar como ponta ali pela direita e dali surgiram as melhores jogadas do Sampaio. Com 21 minutos do segundo tempo, falta na entrada da área. Marcinho, que vinha tentando criar boas jogadas, tinha tido um lance de perigo no primeiro tempo, ele sempre tentando o lance vertical, às vezes peca por tentar um lance de grau de dificuldade maior, por ser habilidoso, ele tenta isso e a torcida acaba pegando no pé, mas quando você sabe o seu potencial, você acaba se conhecendo mais que ninguém. Marcinho ajeita a bola na entrada da área com carinho e bate na gaveta, lá onde a coruja dorme. 1-1, Sampaio Corrêa mais vivo do que nunca na briga pelo acesso. A partir daí, o jogo ficou aberto. O Sampaio com chance de fazer o segundo, mas às vezes se expondo, já que o Joécio não estava jogando e nossa zaga hoje era uma zaga pesada. Boaventura, lento, que muitas vezes o Gustavo, goleiro, tinha que jogar como líbero para fazer a cobertura do Boaventura, que estava no lugar do Joécio, e o Daniel Felipe, que também não é um zagueiro veloz. Então nossa zaga estava exposta, acabando que precisando da intervenção do Gustavo como líbero várias vezes durante o jogo, ele que já tinha salvado agarrando um pênalti, também seguro ali nas antecipações sempre que precisou. Sampaio criando, mas dando chance também ao Figueirense. Estava aquele jogo indefinido que a gente não sabia se íamos trazer um bom resultado ou se íamos levar o revés de um gol numa bola perdida do Figueirense, nos tirar essa vitória, essa pontuação. Sampaio muda novamente aos 40, dá uma renovada no time, entrando Dione, entrando o Jaque Gol, o nosso pedreirão matador, e entrando também o Léo Costa para reforçar o meio-campo, já que Ferreira saiu contundido. E numa dessas bolas, o Diego Tavares arranca pela direita. Após o Gustavo armar a jogada, sai com a bola para o Marlon. O Marlon, que fez mais uma partida segura, lançou a bola para o Diego Tavares. Diego Tavares conduziu bem e esperou o momento certo. O Jackson fez a parede, se antecipou, foi puxado. Mesmo assim, o que é o seu peso, zagueirão, diante do peso que a vida já impôs às costas desse matador? Não conseguiu derrubar o nosso matador. Tentou tirar ele da jogada, mas ele atingiu a bola ainda de bico, no local onde o Sidão não conseguia pegar. 2-1 para o Bolivão. Sampaio, 40 pontos aos 46 do segundo tempo. Mais uma vitória no estilo sampaíno de ser. Então, pessoal, conseguimos mais uma vitória, atingimos a vice-liderança do campeonato e na sexta-feira temos mais um grande confronto, agora aqui no Castelão, diante do Brasil de Pelotas, às 7h15. Mais um passo rumo ao acesso para a Série A de 2021. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com os bolivianos que estão todos felizes agora. E vambora, Sampaio!